O sol nascia sobre o horizonte, pintando de dourado as colinas secas do norte do México. O vento da madrugada levantava uma poeira fina que se misturava com o cheiro de feno e couro velho. No meio daquela imensidão, eu cavalgava sozinho. Minha silhueta recortada contra a luz da aurora era tão firme quanto as montanhas que me rodeavam. Chamavam-me Gabriel Santa Cruz, conhecido por todos como o cowboy mais rude do Vale de San Jerônimo. Tinha a pele curtida pelo sol, as mãos endurecidas por anos de trabalho e um olhar que raramente mostrava algo além de desconfiança. Vivia entre cavalos, gado e silêncio. Não falava de amor nem dos anos, nem de nada que tivesse a ver com o coração. Para mim, a vida era uma reta de poeira e trabalho, sem desvios nem pausas. Aprendi a não esperar nada de ninguém, mas naquela manhã, o destino tinha outros planos. Na margem do rio São Pedro, a poucos quilômetros do rancho Santa Cruz, uma jovem estendia uma lona colorida sobre a terra úmida. Sobre ela colocava cuidadosamente os cestos cheios de peixe fresco que trouxera ao amanhecer. A água ainda pingava das escamas prateadas e o aroma do rio misturava-se com o canto das garças. Ela chamava-se Lucia Herrera, embora todos na aldeia a conhecessem simplesmente como a moça do rio. Lucia crescera ali, entre redes, barcos e os murmúrios das correntes. Seu pai fora pescador e sua mãe vendedora no mercado. Desde criança aprendera que o rio podia ser tanto amigo quanto inimigo, que num dia podia presentear a abundância e no seguinte arrebatar tudo. Ainda assim, nunca perdeu o sorriso. Tinha os olhos grandes, de um verde que lembrava as folhas novas depois da chuva, e uma voz suave que fazia até os mais rudes baixarem o tom quando lhe falavam. Naquele dia cheguei ao rio procurando água para meu cavalo. Não esperava encontrar ninguém, mas quando vi Lucia inclinada sobre os cestos, o tempo pareceu parar. O som das cigarras, o rumor da água, tudo ficou distante. Aí só resta ela, iluminada pela luz do sol, que se filtrava entre as árvores. Bom dia, senhor, disse Lucia sem levantar a vista. Se procura água, o rio é livre para todos. Demorei alguns segundos a responder. Não estava acostumado a que alguém me falasse com tanta naturalidade. Obrigado, murmurei, segurando as rédeas. Só preciso encher o balde. Lucia assentiu e continuou com sua tarefa, mas não pôde evitar o rir-me do soslaio. Havia algo naquele homem que impunha respeito, uma mistura de força e tristeza, como se carregasse o peso de um passado que preferia não recordar. Vive por aqui? Perguntou ela, tentando quebrar o silêncio. No rancho do norte, respondi sem olhá-la. Santa Cruz. Lucia sorriu com timidez. Ouvi falar desse lugar. Dizem que os cavalos lá são os mais rápidos do vale. Soltei uma leve risada, a primeira em muito tempo. Não sei se os mais rápidos, mas são os mais teimosos, igual ao seu dono. Lucia riu também, e por um instante o ar entre nós pareceu ficar mais leve. No entanto, eu não estava preparado para isso. Anos de solidão tornaram-me desconfiado. Peguei no balde cheio e montei meu cavalo. Que tenha um bom dia, disse, sem olhá-la mais. E o senhor também, senhor do norte? Respondeu ela com um sorriso que não vi, mas que ficou gravado na minha memória. A partir desse dia, comecei a passar com mais frequência pelo rio. Sempre encontrava uma desculpa. Verificar o gado, procurar um atalho, controlar o nível da água, mas no fundo sabia que o fazia para vê-la. Lucia, por sua vez, fingia surpresa cada vez que eu aparecia, embora seu coração batesse um pouco mais rápido sempre que ouvia o trote do cavalo entre os arbustos. Com o passar das semanas, entre conversas simples e olhares furtivos, uma cumplicidade silenciosa começou a crescer. Eu ajudava menos a reparar as redes rotas. Ela oferecia-me pão recém-cozido e peixe frito quando terminávamos as tarefas. O rio tornou-se nosso ponto de encontro, um recanto fora do tempo onde o mundo parecia parar. Mas a vida em San Jerônimo não era simples. Os rumores corriam depressa e logo começaram a falar de nós. Os homens da aldeia diziam que não era correto que uma moça pobre se aproximasse de um homem com terras. As mulheres murmuravam que eu apenas procurava distração. Lucia fingia não ouvir, mas cada palavra crovava-se no seu peito. Eu, por outro lado, reagi como sempre o fazia, com silêncio. Uma tarde, depois de um longo dia de trabalho, desci ao rio decidido a pôr distância. Queria dizer-lhe que não voltaria, que era melhor assim. Mas quando a via recolher as suas coisas, com o cabelo solto
e as mãos molhadas, não consegui pronunciar uma única palavra. Ela olhou para mim e soube o que eu pensava. Não precisa explicar-me nada, disse Lucia com calma. Não sou tonta, sei que o seu mundo e o meu não são iguais. Baixei o olhar. Não é isso, murmurei, mas ela interrompeu-me. Claro que é, e tá bem, mas se vai embora, faça-o sem arrependimentos. Eu continuarei aqui a vender peixes e a falar com o rio. O silêncio fez-se pesado. O sol caía atrás das montanhas, tingindo o céu de vermelho. Senti algo que não sabia nomear. Pela primeira vez em anos, o homem rude, que todos temiam, sentiu medo. Medo de perder o único que me fizera sentir vivo em muito tempo. Sem dizer mais, dei meia volta e montei meu cavalo. Lucia viu-me afastar enquanto o eco dos cascos se desvanecia entre as árvores. Não chorou, mas a água do rio pareceu tornar-se mais escura naquela tarde. À distância, cavalguei sem rumo, com o coração a bater mais forte do que nunca. Sabia que por mais que tentasse afastar-me, o rosto de Lucia a perseguir, e no meu interior, uma voz silenciosa dizia-me que esse encontro não fora casualidade. Era apenas o começo de algo que mudaria nossas vidas para sempre. O vento soprava com força sobre o vale de San Jerônimo. O outono chegara, cobrindo os campos com um tom âmbar mais nostálgico. Trabalhava sem descanso no rancho, tentando afogar no suor e no cansaço as memórias que me perseguiam. Cada vez que fechava os olhos, via os olhos verdes de Lucia, sua voz serena, a forma como o sol acariciava seu rosto junto ao rio. Mas por mais que tentasse esquecê-la, algo dentro de mim não o permitia. O rancho Santa Cruz era grande, silencioso e cheio de ecos. Herdara-o do meu pai, um homem duro e autoritário, que me ensinara que a fraqueza não tinha lugar na vida de um homem. Desde pequeno aprender a montar antes de falar, a disparar antes de confiar. Nunca conheci a ternura, apenas a disciplina e a solidão. Por isso, quando Lucia apareceu na minha vida, desarmou-me sem queer. Sua doçura rompeu os muros que construíra durante anos. Uma tarde, enquanto reparava uma cerca danificada por uma tempestade, ouvi os cascos de um cavalo aproximar-se. Era o meu velho amigo e capataz, Tomás Villalba, um homem baixo e robusto, com o rosto marcado pelo sol e pelos risos. Gabriel, disse Tomás, parando junto a mim. Tens a cabeça no outro lado ultimamente. Não é preciso ser adivinho para notá-lo. Não respondi. Preguei outro prego no poste, com mais força do que o necessário. É por causa da moça do rio? Perguntou Tomás com um meio sorriso. Dizem que é bonita como um amanhecer depois da tempestade. Olhei-o com seriedade. Não repitas o que diz a aldeia. Não o repito, confirma o rio, o capataz. Via no mercado no outro dia. Todos a olham, mas nenhum se atreve a aproximar-se. Parece ter fogo no olhar e calma na alma. E tu? Tu não és dos que se deixam enfeitiçar facilmente. Guardei silêncio. O vento soprava entre as árvores e as palavras de Tomás ficaram a flutuar no ar. Não sei o que me acontece, admiti finalmente, mas sei me aproximou. As pessoas falarão. E sei, me afasto. Sinto que perco algo que nem sequer entendo. Tomás observou-me com uma mistura de afeição e resignação. Às vezes, amigo, sei ouvir o coração ainda que doa. O orgulho não aquece nas noites frias. Não responde, mas essas palavras cegaram-me como uma sombra. Nessa mesma noite, enquanto o rancho dormia, enselei meu cavalo e cavalguei até o rio. O céu estava limpo e a lua refletia-se na água, como um espelho partido. À distância, ouvi uma voz a cantar. Era Lucia. Ela estava sentada sobre uma rocha, com uma lamparina de azeite acesa ao seu lado. Cantava uma melodia antiga, uma canção que sua mãe costumava entoar quando o vento soprava forte. Parei a alguns metros sem atrever-me a interrompê-la. A música envolveu-me como um feitiço. Quando ela terminou, virou a cabeça e viu-me. Sabia que voltaria, disse com um sorriso leve. O rio não mente. E hoje, sussurrou-me o seu nome. Desmontei, caminhando devagar até ela. Não devia estar aqui, murmurei. Mas está, respondeu Lucia suavemente. E se o coração o trouxe, então não há erro. Sentei-me ao seu lado. Por um momento, nenhum de nós falou. O som da água enchia o silêncio, e a lua iluminava nossos rostos. Lucia, disse finalmente, não sou um bom homem. Fiz coisas de que não me orgulho. Não quero arrastar ninguém
para minha vida. Ela olhou para mim com calma, sem medo. Todos temos feridas, Gabriel. Algumas vêm em si, outras não. Mas a água do rio limpa até ao mais profundo. Se alguém deixa que a toque, olhei-a fixamente. Nunca ninguém me falara assim. Nas suas palavras, havia uma verdade que doía e curava ao mesmo tempo. Não sei amar, confessei com a voz baixa. Lucia sorriu com aquela serenidade que tanto me desconcertava. Ninguém nasce a saber. Aprende-se, como a pescar, com paciência e coração. O silêncio voltou a abraçar-nos, mas desta vez não era incômodo. Respirei fundo e, sem pensar, rocei a mão de Lucia. Ela não se afastou. Sua pele estava morna e o simples contato fez todo o meu corpo estremecer. Era um gesto pequeno, mas cheio de significado. Pela primeira vez em muito tempo senti paz. Os dias seguintes tornaram-se uma rotina secreta. Visitava menos ao amanhecer ou ao anoitecer, quando ninguém nos via. Às vezes falávamos, outras apenas partilhávamos o silêncio e o som do rio. Lucia contava-me histórias da sua infância, de como aprender a nadar antes de caminhar, dos peixes que, segundo seu pai, traziam boa sorte. Eu, por outro lado, comecei a abrir o meu coração pouco a pouco. Falei-lhe da minha mãe, de como morrera jovem e de como meu pai se tornara mais duro desde então. Cada palavra era um tijolo que caía do muro que me separava do mundo. E nesse espaço que ficava livre crescia algo novo, algo que nem eu nem ela podíamos negar. Mas nem todos estavam contentes com essa união. O presidente da Câmara da aldeia, Dom Ernesto Valdez, um homem rico e arrogante, pusera os olhos em Lucia há meses. Oferecera-lhe um posto no mercado e uma casa no centro da aldeia, mas ela recusara com dignidade. Desde então, ele olhava menos-a com desprezo. E quando começou a ouvir os rumores sobre o cowboy que se reunia com ela junto ao rio, seu orgulho ferido transformou-se em ira. Uma tarde, Valdez mandou o seu ajudante seguir-nos, quare aprovas. Queria rio meu hermi, e afastar Lucia do rio. O que começara como um amor silencioso, logo se veria ameaçado pela inveja e o poder. Naquela noite, enquanto Lucia dormia na sua pequena cabana, uma sombra vigiava desde as árvores. E o destino, que unira os nossos caminhos, começava a preparar a prova mais dura que ambos teríamos de enfrentar. O rio, testemunha do nosso amor, murmurava sob a lua. O que está destinado a ser sempre encontra o caminho, ainda que o mundo se empenhe em separá-lo. O amanhecer chegou com um céu cinzento e um ar pesado que anunciava tempestade. Na aldeia de São Jerônimo, os vizinhos apressavam-se a guardar as suas colheitas e proteger os animais. Mas no rancho Santa Cruz eu mal notava a mudança do clima. Levava horas a rever os currais, tentando ignorar o rumor que já se estendia como fogo pelos campos. Que o cowboy rude e a vendedora de peixes do rio tinham um romance secreto. Quando Tomás chegou com o rosto sério, já o esporava. Imaginava-o, disse antes de o capataz abrir a boca. O que estão a dizer agora? Tomás suspirou. Que te viram no rio com ela, que passas as noites fora, que parou uns segundos, que desonras o apelido Santa Cruz. Apertei os punhos contendo a raiva. O apelido Santa Cruz há anos que não significa nada, Tomás. E se as pessoas não têm outra coisa que fazer senão falar, pior para elas. Tomás olhou para mim com preocupação. Gabriel, não é só mexerico. Dom Ernesto está a meter as mãos. Diz que se continuares a viela, denunciar-te-á por ocupar terras comunais e levar a água do rio sem permissão. Quer arruinar. Montei em cólera. Esse maldito. Rosnei batendo na mesa. Não tem direito. Tem dinheiro, respondeu Tomás. E neste vale isso é quase o mesmo que ter poder. Fiquei em silêncio. Meu olhar endureceu. Não ia permitir que ninguém tocasse em Lucia. Não outra vez. Porque no meu interior, embora não o dissesse em voz alta, sabia que ela já fazia parte da minha vida. Mais do que jamais imaginei. Enquanto isso, Lucia continuava a vender os seus peixes no mercado da aldeia. Notava os olhares, ouvia os sussurros. Algumas mulheres já não lhe falavam. Os homens ouviam-na com curiosidade e pena, mas ela não baixava a cabeça. Sabia quem era e o que sentia. O amor que nascera junto ao rio não era uma vergonha, mas sim a sua força. Naquela tarde, quando as primeiras gotas começaram a cair, cheguei ao mercado, caminhei entre as bancas encharcadas sem me importar com a chuva. Todos se viraram para me olhar. Minha presença impunha.
Lucia viu-me, e seu coração deu um salto. O que fazes aqui? Sussurrou nervosa. Estão todos a olhar-nos. Deixá-os olhar, respondi com voz firme. Vim porque quero que me ouças antes de tudo piorar. Ela assentiu, e juntos afastamo-nos do bulício, caminhando sob a chuva até o coberto onde costumavam deixar os cavalos. Ali, com o som do aguaceiro a bater no telhado, falei: Dom Ernesto quer meter-se contigo. Lucia não suporta que o tenhas rejeitado e agora procura vingar-se usando o meu nome. Está a inventar mentiras. Lucia olhou para mim com tristeza, mas sem medo. Já sei, as pessoas vêm comprar e deixam cair veneno em cada palavra. Mas não me importa o que digam. Importas-me tu. Essas palavras simples e sinceras foram um golpe direto ao meu coração. Senti um nó na garganta, algo que há anos não experimentava. Não posso deixar que te magoem por minha culpa, disse com voz quebrada. Passei a vida a enfrentar homens como Valdez, mas contigo é diferente. Não quero que te sujem com a minha sombra. Lucia deu um passo em direção a mim e pegou nas minhas mãos. Não sou de cristal, Gabriel. O rio ensinou-me a resistir às correntes, a manter-me firme, mesmo quando a água bate com força. Ceitei a Fostas, o único que conseguirás é dar-lhes razão. Os nossos olhos encontrarão-se e o silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer promessa. Lá fora, o trovão rompeu o céu, e nesse instante, sem pensar, abracei-a. Não foi um gesto calculado, mas sim uma reação natural, como se depois de tanto tempo de me conter, meu corpo finalmente recordasse o que era precisar de alguém. Lucia apoiou a cabeça no meu peito e fechou os olhos. A chuva caía com força, mas dentro do coberto tudo ficou cálido e seguro. No entanto, alguém mais presenciara a cena. Atrás de uma coluna, um dos homens de Valdez observava com olhos frios. Assim que me fui, correu ao gabinete do presidente da Câmara para contar-lhe tudo. Nessa mesma noite, Valdez ordenou que queimassem parte da banca de Lucia no mercado. Não havia ninguém, mas as chamas devoraram as redes, os cestos e as poucas pertences que tinha. Quando ela chegou ao amanhecer, o lugar era um monte de cinzas. Caiu de joelhos chorando em silêncio. Não pelas coisas, mas pela crueldade do gesto. Sabia quem estava por detrás, mas não podia prová-lo. Pouco depois, apareci. Ouvira os rumores e cheguei a correr. Quando a vi ajoelhada frente aos restos, quebrou-se minha alma. Lucia, sussurrei agachando-me junto a ela. Ela levantou o olhar com lágrimas misturadas com cinza. Já não tenho nada, Gabriel. Tiraram-me tudo. Apertei a mandíbula. Não tudo, disse com determinação. Enquanto eu respirar, ninguém mais te tocará. Ajudei a levantar-se e levei ao rancho. Apesar dos olhares curiosos dos peões, não parei até a deixar dentro da minha própria casa. Fica aqui, ordenei. Aqui estarás segura. Lucia olhou para mim com os olhos ainda úmidos. E tu, o que farás? O que tiver de fazer? Respondi com um olhar de fogo. Naquela noite enselei meu cavalo e cavalguei até a herdade de Dom Ernesto Valdez. A tempestade rúgia, o vento assobiava entre as árvores e o céu iluminava-se com relâmpagos. Ao chegar, bati a porta com fúria. Os guardas tentaram deter-me, mas a raiva deu-me força. Entrei sem permissão, encharcado, com o olhar de um homem que já não teme nada. Foste tu, disse apontando para Valdez. Queimaste a banca de uma mulher inocente. Valdez sorriu com arrogância. Cuidado, Santa Cruz. Não tens provas, e esta aldeia não perdoa os que se enfrentam ao poder. Agarrei-o pelo pescoço e empurrei-o contra a parede. Se voltares a tocá-la, nem o teu dinheiro nem os teus guardas te salvarão. Os homens intervieram e separaram-me à força. Valdez, pálido mas sorridente, murmurou: vais arrepender-te, cowboy. Neste vale eu decido quem vive tranquilo. Fui embora sem olhar para trás, mas sabia que a guerra começara. Naquela noite, enquanto o trovão rugia e o rio crescia com fúria, Lucia observava desde a janela do rancho. No seu coração uma mistura de medo e esperança. Não sabia que futuro nos esperava, mas intuía que o nosso amor teria de enfrentar a tempestade mais grande das nossas vidas. E lá fora, sob a chuva, eu cavalgava sem rumo, com o coração a arder e uma promessa na alma a defender Lucia, ainda que o mundo inteiro se pusesse contra mim. O amanhecer chegou silencioso, com uma neblina espessa a cobrir o vale. O rio São Pedro rugia, mais forte do que o costume,
inchado pela tempestade da noite anterior. O ar cheirava a terra molhada e a perigo. No rancho Santa Cruz, Lucia observava desde a janela como os homens começavam a jornada, ainda surpreendidos pela sua presença na casa do patrão. Alguns olhavam-na com respeito, outros com receio, mas ela não baixava a cabeça. Sabia que a sua vida mudara para sempre. Eu, por outro lado, não regressara. Passara a noite inteira a vigiar os limites do rancho, esperando represálias. No meu peito ardia uma mistura de raiva e culpa. Jurara proteglar, e no entanto, o ódio de Valdez alcançara menos. Ao amanhecer, Tomás encontrou-me junto ao curral, esgotado, com a roupa ainda úmida e o rosto endurecido. Não podes continuar assim, Gabriel, disse-me. Valdez não se deterá, e tu não podes lutar sozinho contra todos. Levanta a vista. Não penso lutar por orgulho. Vou fazê-lo por ela. Se esse homem pensa que pode usar o medo para nos separar, não me conhece. Tomás suspirou. Então, pelo menos pensa com a cabeça. Não lhe des motivos para te destruir. Falo bem. Assenti, embora soubesse que o meu temperamento dificilmente me permitiria manter a calma. Enquanto isso, Lucia decidira não se esconder. Com a ajuda das mulheres do rancho, limpou uma velha casinha perto do estábulo e começou a vender peixe novamente, trazendo-o de um pequeno lago descoberto atrás da propriedade. Os peões, a princípio desconfiados, começaram a respeitá-la pelo seu trabalho incansável e a sua humildade. No entanto, os rumores continuavam a crescer. Na aldeia, a história contava-se de 1000 maneiras. Que o cowboy raptara a vendedora, que ela o enfeitiçara, que Dom Ernesto planeava denunciá-lo perante as autoridades por ocupar terras alheias. A verdade deformava-se a cada boca que a repetia. Uma tarde, desci ao rio. Precisava de respirar longe de tudo. Levava dias sem falar com Lucia, tentando mantê-la afastada do conflito, mas a sua ausência pesava como uma pedra. Sentei-me sobre a margem, observando como a água refletia a luz do entardecer. Não podes fugir do amor, cowboy. Ouvi de repente uma voz atrás de mim. Era Lucia com um cesto nas mãos. Sorri sem olhar para ela. Não estou a fugir. Apenas penso. Pensar demasiado pode ser tão perigoso como lutar, respondeu ela com doçura. Sentou-se junto a mim e durante um longo momento não dissemos nada. Só o som da água nos acompanhava. Finalmente falei. Passei toda a minha vida sozinho, Lucia. Acostumei-me a acreditar que o amor era um luxo para outros. Mas tu fez uma pausa. Tu fazes-me querer ficar. Ainda que todo mundo se ponha contra. Lucia olhou para mim com ternura. Então fica. O mundo sempre encontra razões para odiar o que não entende. Peguei na sua mão. Por um momento, senti que nada mais importava. Mas esse instante foi interrompido pelo som de cascos a aproximarem-se. 2 cavaleiros da aldeia apareceram cobertos do pi. Um deles, o ajudante de Valdez, trazia um papel na mão. Gabriel Santa Cruz, gritou. Por ordem do presidente da Câmara, fica citado perante o Conselho, por uso indevido de terras comunais e agressão contra um funcionário. Lucia deu um passo atrás assustada. Apertei a mandíbula. Diz a Valdez que se quer falar comigo, que venha ele. Não preciso de papéis para saber a verdade. O homem sorriu com troça. Estás a cavar a tua própria sepultura, cowboy. Ninguém desafia Dom Ernesto e sai ileso. Quando se foram embora, o silêncio foi pesado. Lucia olhou para mim com angústia. Gabriel, não entres no seu jogo. Ele quer provocar-te. Se fazes algo impossível, destruir-te-á. Não me importa o que me faça a mim, respondi com firmeza, mas não permitirei que te volte a tocar. Naquela noite, a aldeia encheu-se de murmúrios. Dizia-se que Valdez mandara preparar os seus homens, que pretendia tomar o rancho à força. Tomás, ao saber, reuniu os peões leais e armou-os com o pouco que tínhamos. Ninguém queria uma guerra, mas todos sabiam que se Valdez cruzasse a cerca, não haveria outra saída. Lucia rezou em silêncio enquanto a lua acendia. Lá fora, o som dos grilos misturava-se com o vento que soprava entre as árvores. Se o amor é uma prova, que seja esta, sussurrou. Mas que... O rio o guie de volta a mim. Na manhã seguinte, uma nuvem de pó levantou-se no horizonte. Eram os homens de Valdez.
uma dúzia de cavaleiros armados avançando em direção ao rancho. Vi-os desde a colina e montei meu cavalo. Minha figura, recortada contra o sol, parecia saída de uma lenda. Tomás, reúne os rapazes. Não deixaremos que cruzem a porta. O confronto foi inevitável. As palavras tornaram-se gritos, os gritos em empurrões e os empurrões em fogo. Valdez, desde o seu cavalo, ordenou queimar os estábulos para forçar a rendição. As chamas elevaram-se ao céu, iluminando o rosto decidido. Apaguem o fogo. Protejam os animais, gritei. Lucia correu em direção ao estábulo sem pensar. Entre o fumo e o calor, tentou libertar os cavalos presos. Via e meu coração paralisou. Lucia! Não! Gritei correndo atrás dela. O teto começou a ranger. Com o último esforço, ela soltou a última corda e o animal saiu a galope. Mas uma viga caiu bloqueando a saída. Entrei entre as chamas, peguei nela nos braços e consegui sair mesmo antes de tudo desabar. Ambos caímos no chão, tossindo, cobertos de cinza. Estás louca? Disse tremendo. Lucia sorriu fracamente. Não podia deixar que morressem. São parte de ti. O fogo continuava a rugir, mas os homens do rancho conseguiram controlar o avanço. Valdez, furioso, deu maior volta e retiro-se, jurando vingar-se. A batalha terminara, mas o preço fora alto. O estábulo estava destruído, vários homens feridos, e o medo mais presente do que nunca. Naquela noite, velei junto ao fogo apagado. Lucia dormia exausta, envolvida no mal mental. Observei-a com um coração cheio de culpa e admiração. Nunca conhecera uma mulher tão valente, tão pura. Aproximei-me e em voz baixa disse: prometo que isto não terminará assim. Ninguém te arrebatará o que mereces, nem sequer o destino. À distância, o rio São Pedro murmurava com força, como se pressentisse que a calma que se seguia não era a paz verdadeira, mas sim o prelúdio de uma decisão que mudaria as nossas vidas para sempre. Os dias que se seguiram ao incêndio foram de silêncio e reconstrução. No Rancho Santa Cruz, as cinzas do estábulo ainda cheiravam a fumo e o ar carregava uma tristeza difícil de dissipar. Os homens trabalhavam sem descanso, levantando de novo as cercas, reparando os currais, tentando fingir que nada mudara. Mas algo sim mudara. O meu olhar, desde aquela noite, já não era o mesmo. Meus olhos, antes duros e distantes, agora tinham uma sombra mais profunda, uma mistura de cansaço, amor e culpa. Cada vez que via Lucia mover-se entre os trabalhadores, ajudando, cozinhando, curando os feridos, sentia uma pontada no peito. Não era só amor, era uma necessidade que me assustava. Lucia, por sua vez, parecia mais forte do que nunca. Embora tivesse perdido quase tudo, seu espírito não se quebrava. Levantava-se ao amanhecer, recolhia a água do rio e preparava o pacué no almoço para todos. Sua presença tornara-se indispensável, e até os mais céticos do rancho começavam a raspata lá do verdeio. Uma manhã, enquanto revisava as cercas do norte vaia junto ao poço, o sol iluminava menos-a de tal forma que parecia brilhar. Parei um momento observando-a sem ser visto. Cada gesto seu recordava-me o que perdera durante anos de solidão. A ternura, a esperança, a fé em algo maior do que o trabalho e a terra. Aproximei-me devagar. Não devias fazer tanto esforço, disse-lhe com voz suave. Lucia virou-se e sorriu. Não posso ficar quieta. Se o rancho continua de pé, eu também devo estar. Baixei o olhar. Não sabes o quanto te admiro, Lucia, mas há algo que preciso dizer-te. Ela franziu o sobrolho, notando a seriedade no meu tom. O que acontece? Tenho estado a pensar, disse respirando fundo. Enquanto eu estiver aqui, Valdez não deixará de nos atacar. Usará o meu nome, o meu passado, o que for para te magoar. Lucia deu um passo em minha direção. E o que pretendes fazer? Ir embora. A palavra saiu dos meus lábios como um tiro. Lucia olhou para mim com incredulidade. Ir embora. Depois de tudo o que vivemos. Gabriel sentiu o peso da minha própria decisão a esmagar-me. Não quero que pagues pela minha culpa. Se me afasto, ele perderá o interesse. Tu poderás refazer a tua vida. E acreditas que poderia fazê-lo sem ti? Respondeu ela com a voz trêmula. Gabriel, não entendes. Quando o fogo me rodeava,
Pensei que morreria, mas não senti medo por mim, mas sim por ti. Porque se te perde ao mundo, deixava de ter sentido. Afastei o olhar, incapaz de sustentar sua intensidade. Lucia, eu não sou um bom homem. Fiz coisas, não me importa o teu passado, interrompeu-me. Vejo o que és agora. E o que és agora é o homem que salvou a minha vida, que me ensinou que a dureza não está em conflito com o amor. Se te vais, não estarás a proteger-me, estarás a quebrar-me. O silêncio caiu entre nós. Respirei fundo. Pela primeira vez, permiti que as minhas emoções me dominassem. Abracei-a com força, como se quisesse parar o tempo. Não sei se posso prometer-te um futuro, Lucia, murmurei, mas posso prometer-te e lutar por ti, até não me restar alento. Ela olhou para mim com lágrimas que não eram de tristeza, mas sim de entrega. Então luta, cowboy. Mas não contra o mundo, mas sim por nós. Esse dia marcou um novo começo. Reuni os meus homens e preparei-os para defender o rancho de qualquer ataque. Sabia que Valdez não tardaria em voltar, e desta vez devia estar pronto. Tomás observava-me, à distância, com uma mistura de orgulho e preocupação. Mudaste, velho amigo, disse uma tarde enquanto revisávamos as espingardas. Essa moça devolveu-te a alma. Sorri apenas. Talvez, ou talvez só me recordasse quem era antes de me tornar pedra. No entanto, a calma durou pouco. Uma noite, enquanto todos dormiam, um cavaleiro chegou a galope desde a aldeia. Era um dos rapazes que ajudavam Lucia no mercado. Vinha coberto de pó, pálido. Gabriel, gritou ao descer do cavalo. Dom Ernesto mandou trazer homens de fora. Dizem que amanhã, ao amanhecer, virão tomar o rancho. O silêncio tornou-se insuportável. Apertei os punhos. Então amanhã saberão que os Santa Cruz não se rendem. Lucia olhou para mim com medo. Gabriel, não. Eles são muitos. Não podes enfrentar uma guerra. Não tenho escolha, respondi com frieza. Se deixo que cruzem essas terras, nunca mais estará segura. Naquela noite o rancho preparou-se para resistir. Os peões reforçaram as portas, apagaram as luzes e esperaram o amanhecer com as espingardas carregadas. Lucia não conseguia dormir. Desde a janela observava-me, permanecendo junto ao meu cavalo, olhando o horizonte. Por que fazes isto? Perguntou, saindo ao meu encontro. Porque o amor não se defende com palavras, disse sem olhá-la. Defende-se com ações. Lucia abraçou-me por trás, apoiando o rosto nas minhas costas empoeiradas. Gabriel virou-se e olhou-me nos olhos. Se algo te acontece, Lucia, não saberia como continuar a respirar. Ela sorriu fracamente. Então, respira comigo, cowboy. Até o fim. O amanhecer chegou envolto em pó. À distância, uma nuvem de cavaleiros avançava entre as colinas. Os homens de Valdez traziam armas, tochas e ódio. Montei meu cavalo erguido, com o olhar fixo. Atrás de mim, os peões esperavam. Lucia estava no alpendre, com o coração a bater como um tambor. O primeiro disparo rompeu o silêncio. O eco ressoou em todo o vale. Os cavalos galoparam, o pé levantou-se e o ar encheu-se de gritos. Disparava com precisão, movendo-me entre a confusão. O confronto foi brutal, breve e desesperado. Valdez, escondido entre os seus homens, observava à distância. De repente, um grito rasgou o ar. Tomás caiu no chão ferido. Corri em sua direção, mas uma bala roçou o meu ombro. Lucia, vendo a cena desde o alpendre, correu em nossa direção sem pensar. Lucia, não, gritei, mas já era tarde. Uma explosão retumbou quando um dos barris de pólvora perto do curral explodiu. O fumo cobriu tudo. Quando o ar se limpou, vi Lucia deitada no chão, inconsciente. Ajoelhei-me junto a ela desesperado. Não, por favor, não, sussurrei tremendo. Fica comigo. Lucia abriu os olhos lentamente com um sorriso débil. Disse-te que não me esconderia, sussurrou antes de desmaiar outra vez. Peguei nela nos braços e lavei-a para dentro do rancho enquanto o fogo e o caos rugiam lá fora. Meu coração batia com fúria e medo. Sabia que se a perdesse nada no mundo teria sentido. Lá fora, os homens do rancho conseguiam repelir o ataque. Valdez, ferido e derrotado, escapou em direção às colinas. Mas a vitória não sabia triunfo. Dentro de casa, ajoelhei-me junto ao leito, onde Lucia respirava com dificuldade. Aguenta, amor, sussurrei pegando na sua mão. Não te atrevas a deixar-me agora. Ela, entre a penumbra e a dor, murmurou.
Se o rio nos uniu, ele saberá devolver-me a ti. E enquanto o sol nascia sobre um rancho ferido mais livre, compreendi que a batalha mais dura não era contra Valdez, mas sim contra o destino que parecia empenhado em pôr à prova o nosso amor. O silêncio depois da batalha era tão profundo que o canto dos grilos soava como uma prece. O rancho Santa Cruz resistira, mas as marcas do conflito eram visíveis em cada canto. A terra estava queimada, os estábulos reduzidos a escombros, e o ar cheirava a fumo e a perda. No entanto, para mim tudo isso era secundário. Só existia uma imagem na minha mente: Lucia, pálida e frágil, deitada sobre o leito, lutando por respirar. O médico da aldeia chegara ao amanhecer. Um homem velho, de olhar cansado e mãos trêmulas, que conhecia mais o pó do caminho do que os luxos da cidade. Após rever Lucia, negou lentamente com a cabeça. A ferida não é profunda, disse, mas perdeu muito sangue. Se conseguir passar a noite, viverá. Se não, senti que o mundo se afundava sob os meus pés. Fará o que tiver de fazer para ficar, respondi com firmeza. Ela é mais forte do que todos nós. O doutor olhou para mim com compaixão. Às vezes o corpo rende-se, ainda que a alma queira ficar. Não, apenas sentei-me junto à cama, peguei na mão de Lucia e esperei. Lá fora, os homens do rancho limpavam os restos do confronto, enquanto o rio São Pedro corria com o seu murmúrio constante, alheio à tragédia humana que se desenvolvia a poucos metros do seu leito. Durante horas, não me movi. Recordava a cada momento que partilháramos a primeira vez que a vi junto ao rio. O som da sua risada, a calidez do seu olhar. Tudo se misturava com o medo de a perder. Lucia abriu os olhos por um instante. Sua voz era apenas um sussurro. Gabriel, ainda chove. Sorri com tristeza. Não, amor. O céu tá limpo. O rio brilha como nunca. Ela tentou mover a mão, mas não tinha forças. Então promete-me algo, o que quiseres. Se não acordar amanhã, leva as minhas cinzas ao rio. Quero voltar à água que me deu a vida. Neguei com os olhos cheios de lágrimas. Não digas isso. Não vais embora para lado nenhum. O rio pode esperar. Lucia esboçou um sorriso débil. És um homem teimoso, como o rio quando cresce. Depois fechou os olhos exausta. Abracei-a suavemente, rezando em silêncio. Pela primeira vez na minha vida, eu que não acreditava em nada, pedi um milagre. Naquela noite, o vento soprou com calma. O rancho dormia e o rio parecia murmurar uma melodia triste. Permaneci acordado observando o rosto de Lucia, com medo de que deixasse de respirar. Perto da meia-noite, o céu abriu-se e uma chuva fina começou a cair. Cada gota batia no telhado como um lembrete de que a vida frágil seguia o seu curso. Lucia moveu-se, respirou fundo e abriu os olhos. Está a chover, sussurrou. Sabia-o. Inclinei-me em sua direção aliviado. Sim, amor. Está a chover. O rio está a chamar-te. Lucia sorriu fracamente. Então ainda há esperança. E ouve. Contra todas as probabilidades, a sua respiração estabilizou-se. Seu pulso ficou mais forte. Durante os dias seguintes começou a recuperar-se lentamente. A aldeia, ao saber que continuava viva, caiu num silêncio estranho. Muitos deram-se conta de que o amor que criticaram era mais puro do que qualquer palavra dos templos. Dom Ernesto Valdez, por sua vez, foi encontrado semanas depois, escondido numa cabana nas proximidades do vale, ferido e sozinho, sem aliados nem respeito. As autoridades, fartas do seu abuso, destituíram-no do seu cargo. Seu nome desapareceu das bocas da aldeia como pó levado pelo vento. O rancho Santa Cruz voltou à calma. Lucia e eu trabalhávamos lado a lado, reconstruindo o que a violência destruíra. Cada dia surpreendia-me com a sua fortaleza. Havia algo nela que não se apagava, uma luz que nem o fogo, nem o medo puderam extinguir. Amiesse depois, o vale floresceu de novo. O rio corria limpo, as colinas reverdeceram e as aves regressaram. Foi então que levei Lucia pela mão até a margem. Lembras-te de quando nos conhecemos aqui? Perguntei com um sorriso. Lucia assentiu. Claro que sim. Disseste que o rio era livre, mas os teus olhos pareciam prisioneiros. Baixei o olhar. E tu foste quem me ensinou que o amor não é uma corrente, mas sim um refúgio. Ela olhou para mim, com ternura. E tu ensinaste-me que até a alma mais dura
pode tornar-se suave se molhar no rio do amor. O vento soprou levantando o aroma das flores silvestres. Ajoelhei-me diante dela sem dizer palavra. Lucia surpreendo-se, levando as mãos ao rosto. Oh, que fazes? Tirei um pequeno anel de prata, feito com um pedaço de ferradura. Não tenho joias nem promessas de luxo, mas quero que leves isto como símbolo do que somos. Não do que o mundo diz, mas sim do que sentimos. Lucia inclinou-se com lágrimas nos olhos. Não preciso de mais. Se o rio nos uniu, será testemunha do que vem. Abracei-a, e nesse momento o sol rompeu entre as nuvens. O reflexo dourado iluminou os nossos rostos. Não precisávamos de palavras. A vida, com todos os seus golpes, levará-nos a esse instante de paz. O rancho Santa Cruz encheu-se de risadas e esperança. Os trabalhadores celebraram, e a aldeia, que antes nos julgava, começou a ver-nos com admiração. A história do cowboy rude e da vendedora de peixes converteu-se numa lenda contada junto ao fogo, uma história sobre como o amor pode florescer mesmo entre o pó e as chamas. Anos mais tarde, quando o rio voltou a crescer numa primavera, Lucia e eu continuávamos ali, mais velhos, mais sábios, mas com o mesmo olhar de então. Caminhávamos de mãos dadas, sem medo das falhas nem do tempo. Sabes, disse Lucia uma tarde, sempre acreditei que o rio tinha alma. Sorri. E eu acredito que tu eras o seu espírito. Ela riu suavemente. Então prometamos algo. Quando já não estivermos aqui, as nossas almas continuarão a encontrar-se cada vez que o rio cante. Prometido, beijei a sua testa. Porque o rio nunca esquece os que o amaram. O sol caiu sobre o vale de San Jerônimo, tingindo a água de tons dourados. O rancho, agora em paz, ergue-se firme, e o murmúrio do rio acompanhava nossa história. E assim, entre o rumor da água e o perfume do campo, Gabriel Santa Cruz, o cowboy rude, e Lucia Herrera, a vendedora de peixes, ficaram unidos para sempre, sob o mesmo céu que os viu lutar, chorar e renascer. O rio continuou a fluir, eterno como o amor que o habitava.